Hoje nós daremos continuidade na nossa série de exposições no livro de Daniel. Nós demos uma pausa nesse período de Páscoa, em que fizemos uma série baseada na Páscoa do Senhor. E nós já caminhamos então pelo capítulo 1, vimos Daniel sendo levado com 3 de seus amigos para a Babilônia. E como lá todos eles, adolescentes, foram abençoados pelo Senhor e passaram a servir ao rei Nabucodonosor. Já no capítulo 2, nós vimos o primeiro sonho do livro, em que Nabucodonosor sonha com uma estátua. Você está lembrado? Uma estátua com vários materiais, cada material representava um reino diferente. E aí, os sábios da Babilônia não conseguiram decifrar aquele sonho, e Nabucodonosor manda matar todo mundo. E aí vem Daniel, ora, intervém, e Deus o salva todos também. Depois nós vimos o capítulo 3, em que os 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles não se dobram diante da grande estátua que Nabucodonosor mandou fazer para ser adorado. E aí eles são lançados na fornalha ardente. No capítulo 4, nós vimos que Nabucodonosor teve mais um sonho e depois ele vira lobisomem. Está lembrado dessa história? Está lembrado, né? Você não sabe, depois você abre lá no YouTube e você vai ver essa pregação que Nabucodonosor fica maluco da ideia, mas depois ele reconhece Deus como Rei dos céus e ele é restaurado. Já no capítulo 5, nós vimos a história do neto de Nabucodonosor, Belsassar. E ele vê então aqueles dedos escrevendo na parede, lembra? Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aí a Babilônia cai naquela mesma noite. No capítulo 6, nós já vimos Daniel na cova dos leões, em que Ciro, o rei do Império Medo-Persa, já está reinando. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6, são várias narrativas históricas. São várias narrativas que Daniel nos conta para lembrar ao povo de Deus de que ele continuava soberano, ainda que eles estivessem em terra estranha, ainda que eles estivessem no exílio, o Deus deles continuava soberano. E hoje nós entraremos no capítulo 7 em diante. É um capítulo que a partir daqui a gente já esquece do livro de Daniel. A gente conta a história para as crianças do capítulo 1 até o capítulo 6. Para os adolescentes do capítulo 1 até o capítulo 6. A gente, quando escolhe estudar o livro de Daniel, muitas vezes vamos do capítulo 1 até o capítulo 6. Chega no capítulo 7, a gente já começa a não gostar tanto e dá uma pulada. E por quê? Por que nós fazemos isso? Porque agora nós estamos entrando na parte do livro em que a literatura muda. O tipo de literatura muda. Se nós tínhamos uma narrativa histórica do capítulo 1 ao capítulo 6, agora nós teremos uma uma literatura apocalíptica. Profecias sobre o fim do mundo, várias imagens com diversos significados e simbologias. E o capítulo 7 de Daniel provavelmente é o capítulo mais importante do livro. Ele está bem no centro do livro. Ele agora vai mudar o tom e vai nos ajudar a entender todo o final desse livro, tá bom? Então hoje nós veremos o capítulo 7 inteiro, mas na leitura, eu vou fazer apenas do versículo 1 até o versículo 18, tá bom? Mas nós veremos toda a exposição, apenas por questão de tempo. O capítulo, apesar de ter apenas 29 versículos, assim, os versículos são bem grandes, tá bom? Então vamos fazer a leitura a partir do versículo 1, Daniel, capítulo 7, que diz assim: No primeiro ano do reinado de Belsassar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante de seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse assim:
Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. E ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem. E foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando, nas visões da noite, apareceu o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Continuei olhando, versículo 9, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Eu, Daniel, fiquei alarmado, e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Então eu me dirigi a uns dos que estavam ali perto, e lhe pedi a verdade a respeito de tudo isso. Ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Vamos fazer a leitura até aqui. E você ora por mim, porque você viu que o texto é difícil, né? O texto difícil, eu quase pensei o seguinte: vamos esquecer Daniel, acho que ninguém vai lembrar que a gente vai voltar para Daniel. Mas daí o que aconteceu entre a primeira temporada e a segunda? O Papa morreu, e aí todo mundo ficou falando de anticristo, de fim de mundo. Eu falei, não vai ter jeito. O pessoal vai lembrar que a gente, né, Daniel capítulo 7 vai falar sobre fim de mundo. Só um parênteses, tá, gente? Não acredita nessas baboseiras não, tá? O próximo Papa é o anticristo, pelo amor de Deus, tá bom? Chip da besta, sempre volta esse negócio aí, né? Não seja besta, tá bom? Não acredite nesses negócios, não. Fecha parênteses, mas bem que o próximo Papa podia ser o anticristo mesmo, para Jesus já voltar e a gente morar no mundo restaurado, né? Mas enfim, vamos lá. Como os irmãos puderam perceber, nós mudamos totalmente a literatura, não é? Mudamos tudo. Agora Daniel, ele deixa de lado a narrativa histórica e ele vai falar sobre o fim do mundo. Visões com vários símbolos e simbologias para nós. Tanto é que
o capítulo 7, versículo 1 diz que ele teve essa visão durante o reinado de Belsazzar. Belsazzar é o rei lá do capítulo 5. Tá? Então Daniel está voltando no tempo, ainda lá na Babilônia, para escrever o que ele teve de visão naquele período. E eu preciso dizer duas coisas aqui, antes da gente entrar, propriamente dito, na exposição do texto. Primeiro, essa é uma pregação e não um estudo. Então não vamos ter tempo de passar por todos os detalhes minuciosos do texto. Tá bom? Nós não vamos ter tempo de fazer isso. Se você ficar com alguma dúvida, eu já te falei. Você me chama para um churrasco e aí a gente conversa. Tá bom? Segundo, muitos crentes, quando vão estudar literatura apocalíptica, eles caem num erro muito comum. Deixa eu contar uma ilustração. Pensa numa obra de arte. Você está lá vendo uma bela obra de Van Gogh. Você vê aquela linda obra. Só que às vezes as pessoas ficam mais preocupadas em como ele usava o pincel. Nossa, ele usava o pincel desse jeito, não desse jeito aqui, não, daquele outro jeito. Que elas perdem a noção do todo. E elas deixam de admirar aquela obra. Assim, muitas vezes nós fazemos com a literatura apocalíptica. A gente fica nos detalhes e fica discutindo e a gente perde o todo. A gente perde a beleza daquela visão. E o mais importante, que era aquilo que o autor bíblico queria passar para nós. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A todo momento eu vou tentar enfatizar o ensino geral de Daniel. Porque os detalhes, irmãos, os detalhes são muito difíceis da gente saber tudo. Existem muitas interpretações, existem muitas coisas que o livro não vai explicar para nós. Mas a mensagem central, ela é clara. E nós estamos aqui então para admirar toda a obra como um todo. Não para ficar às vezes nos preocupando com todos os detalhes, tá bom? Portanto, sempre é bom lembrar qual era o propósito do livro de Daniel. Por que Daniel se propôs a escrever esse livro? Ele fez isso se dirigindo ao seu povo, aos seus irmãos, que também estavam no exílio, sofrendo debaixo da mão dos babilônios, para lembrá-los que Deus continuava soberano e que eles podiam ter esperança, porque um dia o Senhor traria justiça. Daniel queria produzir esperança e confiança na vida do povo de Deus, na vida dos exilados. Então, tente se colocar no lugar dos primeiros ouvintes de Daniel, como pessoas que foram tiradas da sua terra, como refugiados de guerra, levados para outra nação, longe da sua religião, longe da sua família, sofrendo debaixo de mão opressora. Então foi para esses que Daniel escreveu o seu livro, e ele queria dar esperança e confiança para eles. E de maneira didática, então, eu dividi o texto em 3 visões, tá bom? Do versículo 1 até o versículo 28, você vai perceber que Daniel, ele tem, no seu sonho, algumas visões, e 3 são as principais. Do versículo 18 em diante, na verdade a partir do 15, 16 já, é a explicação dessas visões, tá bom? Mas antes, são 3 visões distintas. E a primeira delas é a visão dos reinos. A visão acerca dos reinos. E você viu que Daniel diz que ele estava sonhando, e ele viu alguns animais saindo de um mar. E o mar, na literatura daquele tempo, para aquele povo, era um símbolo de caos. Então era como se ele olhasse algo que estava um caos, e surgem alguns animais parecidos com outros da nossa própria natureza. E Daniel diz que ele viu um leão com asas de águia, depois ele viu um urso com 3 costelas na boca, depois ele viu um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e depois ele viu um animal que era tão terrível, que ele diz que não conseguia comparar com nada nesse mundo. E como eu falei, é uma literatura apocalíptica. Então, provavelmente, são símbolos de algo. São símbolos de alguma coisa. E o texto vai nos dizer exatamente isso.
Lá no versículo 16, nós vimos que Daniel, ele pede ajuda, olha só. Diz que ele se dirigiu a um dos que estavam ali perto, provavelmente um anjo. E ele perguntou a verdade a respeito de tudo isso. E ele falou comigo e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são quatro reis ou reinos que se levantarão sobre a terra. Então, ele está falando que esses 4 animais representam reis ou reinos. Tá? A palavrinha aí no original pode ser tanto para rei quanto para reino. A sua tradução pode estar um dos dois, rei ou reino, tá bom? E a quais reinos elas se referem? Eu vou seguir aqui, irmãos, assim, a interpretação mais tradicional, tá bom? O primeiro reino, que é um leão com asas de águia, provavelmente é o reino da Babilônia. Você não lembra, por exemplo, de Nabucodonosor, quando ele diz assim, né? Que enquanto eu olhava, as asas do leão, versículo 4, foram arrancadas, ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como um homem, e foi dada a ele uma mente humana. Não lembra de Nabucodonosor um pouco, da história dele? E isso fica mais claro quando você entende que esses 4 reinos provavelmente se referem aos 4 reinos também lá da estátua, do capítulo 2. Cabeça de ouro, tronco de prata, bronze, barro e ferro. Provavelmente são paralelos entre eles. Então, primeiro, o leão com asas de águia, provavelmente é o reino da Babilônia. Eles utilizavam para se representar a imagem de um leão alado. Depois, o urso, provavelmente é quem veio depois da Babilônia. Quem veio depois da Babilônia? O Império Medo-Persa. Tá bom? Depois, o leopardo alado, com 4 cabeças. Meu Deus, você imagina essa imagem? Está mentalizando aí? O leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Nós estamos bem depois da história. Então, provavelmente se referem ao Império Greco-Macedônio, com Alexandre o Grande. Foi ele que destruiu os persas e dominou. E as suas conquistas foram muito rápidas. Por isso aqui, ele é representado como um leopardo alado. O leopardo já é rápido. Com asas ainda, muito mais rápido. E se você sabe a história de Alexandre o Grande, você vai saber que ele dominou das regiões da Grécia, norte da África e até a Índia durante a sua breve vida. E ele morreu jovem ainda. Então dominou muito rapidamente. E depois, aquele que Daniel não conseguiu comparar com nada. Aqui há algumas divergências, mas provavelmente se refere ao grande Império Romano. Quando o Império Romano começou a dominar naquela época, o mundo não tinha visto nada igual. O Império Romano superou todos os outros em termos de tempo. De domínio, existiu até um ou outro império maior, mas em durabilidade, assim, o Império Romano foi gigantesco, inimaginável. As legiões romanas dominando tudo que viam pela frente. Então, provavelmente, se referem ao Império Romano. E diz que esse animal aí tinha 10 chifres. Meu Deus, você consegue imaginar isso? Fica tentando imaginar. Ele tinha 10 chifres. E o que significam esses 10 chifres? Olha comigo o versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, ou reinos, que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantará outro rei, que será diferente dos primeiros, e derrotará 3 reis. Então agora, os chifres já não estão falando do Império Romano, provavelmente. Os chifres estão falando de outros reinos que vêm depois. E 10 aqui provavelmente é um número simbólico para indicar completude. É um número exato de reinos. E ao final deles se levanta mais um chifre. Um chifre que é mais forte do que os outros. E o versículo 25 diz, olha só, que esse último chifre, ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele, por um tempo, tempos e metade
de um tempo. Ou seja, esse próximo rei será alguém, esse último rei da visão de Daniel, que representa o último chifre, será alguém que perseguirá o povo do Senhor implacavelmente, até que Deus vem, intervém, destrói ele e instaura o seu reino. Por isso alguns dizem que esse último rei aqui, ele está olhando para aquele que Paulo chama de o homem da iniquidade, e que alguns chamam de anticristo. Aquele último que se levantará, perseguirá o povo do Senhor, se oporá a Deus, até que Deus intervém e instaura o seu reino. Então, essa é a visão que Daniel teve. Ele está olhando para a história, ele ainda está no Império Babilônico, aqui nessa visão, mas ele está olhando para a história, e ele vê a sucessão de reinos, até que vem o último, que perseguirá o povo do Senhor, trará grande sofrimento, mas Deus virá e acabará com ele. Mas no meio disso tudo ainda, Daniel teve uma segunda visão, a visão do ancião de dias, a visão do ancião de dias. Mas antes da gente passar, eu queria fazer uma aplicação para você, baseada nessa primeira visão. Meu irmão e minha irmã, lembre-se que o sofrimento é parte integrante da nossa história. Deixa eu enfatizar isso de novo. Para quem que Daniel está escrevendo o seu livro? Para exilados. Exilados. Gente do seu próprio povo, que foram levados como cativos para a terra estranha. Tiveram as suas famílias massacradas. Tiveram as suas casas queimadas. Sofreram todo tipo de abuso que a gente vê acontecendo em guerras, e ainda mais naquele tempo, que não tinha direitos humanos. Esse povo é levado, sofrendo, muitos ainda estavam vivos nesse tempo, como Daniel era um deles, que viram isso e ainda estavam vivos. E o que é que Deus comunica à nação? Gente, vocês não vão ser libertados não, tá? Depois da Babilônia vai ter outro reino, aí vai ter outro reino, aí vai ter outro reino. Aí vão ter um número X exato de reinos, e depois vai levantar mais um reino, que vai perseguir vocês, que vocês vão ser extremamente perseguidos, e aí sim, vocês encontrarão descanso. Deixa eu te perguntar, era isso que você iria querer ouvir? Eu não, eu iria querer ouvir assim, eu vou libertar vocês, vocês vão voltar, vão se vingar dos babilônios, e vão restaurar o grande reino de Israel. Mas não é isso que eles ouviram do Senhor, pelo contrário, Deus disse para eles: esperem mais sofrimento. Esperem mais sofrimento. Esperem mais sofrimento. E quando chegar mais sofrimento, espera mais um pouco e vai piorar. O que ele está dizendo aqui? Que o sofrimento faz parte integrante da nossa história como povo de Deus, meu irmão. Faz parte integrante da nossa história como povo do Senhor, como humanos que vivem nesse mundo caído. E é sempre importante nós lembrarmos disso. É sempre importante nós lembrarmos que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições. Às vezes a gente esquece. E porque nós vivemos no mundo, numa sociedade, não no mundo, mas numa sociedade, sim, relativamente estável, a gente se esquece disso. E aí quando o sofrimento vem, quando bate na nossa porta, nós nos escandalizamos contra o Senhor. Quantas pessoas vocês conhecem, nós conhecemos, que quando o sofrimento bate na porta, abandonam a fé? Abandonam a fé, por quê? Porque no fundo elas não se lembravam que o sofrimento é parte integrante da nossa vida aqui. A Bíblia não esconde isso, nunca escondeu. Desde quando o pecado entrou no mundo, nós já vemos irmão matando irmão. Nós já vemos brigas, contendas. Faz parte desse mundo caído. E a Bíblia ainda mostra que não é porque nós servimos a Deus que nós vamos ser libertos disso, não. Davi, o homem segundo o coração de Deus, teve a sua parcela também
de pecados. Enterrou 2 dos seus filhos. Maria, uma grande mulher de grande fé, também enterrou seu filho. Depois ele ressuscitou, mas ela enterrou seu filho. Jó e Jó. Como não nos lembrarmos de Jó? Quem queria passar pelo que Jó passou? Eu não. Mas o ponto é, não importa o quanto a gente se preocupe, não importa o quanto a gente batalhe para o sofrimento não chegar, não importa, ele sempre está à nossa volta, e ele pode chegar a qualquer momento. Uma crise financeira, um luto, uma traição, não sei, mas o sofrimento está à nossa volta, e não há nenhum sofrimento nesse mundo de agora, que eu e você não estamos suscetíveis a passar. E a gente precisa se lembrar disso, meus irmãos. Nós precisamos ser realistas, olhar junto com os leitores originais, com os ouvintes originais de Daniel, e entender que o sofrimento é parte integrante da nossa história, que enquanto estivermos nesse mundo, sofreremos, para que quando o sofrimento bater a porta, nós estivermos preparados. Então, essa é a primeira aplicação. E como eu disse agora, Daniel ele vai para a sua segunda visão. E no meio daquela visão de reinos, Daniel tem a visão de Deus. E o versículo 9 diz assim, que ele continuou olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Ancião, você já sabe o que significa. Ancião é alguém idoso. E ancião de dias é alguém muito idoso. Daniel está usando esse título, é o único capítulo da Bíblia que esse título é usado para Deus. Daniel está usando esse título para dizer assim, ó, eu olhei para aquele que não teve início, para aquele que é antigo, para aquele que é eterno. Ele está comparando com quem? Com os reinos. E deixa eu te perguntar, aonde está o Império Babilônico? Aonde está o Império Persa? Aonde está o Império que Alexandre o Grande construiu? Aonde está o Império Romano? Nos livros. Nos livros. Temos influências? É claro que temos, mas eles estão nos livros. Daniel então ele está olhando para a temporalidade dos reinos desse mundo, e então ele olha para alguém sentado em um alto e sublime trono, que era eterno, ancião de dias, os seus dias não tiveram início, ele era eterno. Por isso que ele chama Deus dessa maneira. E ele continua dizendo, e fala que a sua roupa era branca como a neve. A ideia é, como nós cantamos no hino, de pureza. Ele não era apenas eterno, ele era santo. Daniel estava olhando para alguém santo, e os seus cabelos eram como a lã pura, brancos, que também enfatizam aqui a sua antiguidade e a sua pureza, agora as duas coisas juntas. E do trono saíam chamas de fogo, e as rodas do trono que ficavam embaixo eram fogo ardente. O versículo 10 diz que um rio de fogo, uma nave saía diante dele. A ideia aqui do fogo é de julgamento, e Daniel está dizendo, esse Deus que é eterno, esse Deus que é santo, está pronto para julgar. Ele se assenta no trono, ele reina, e ele está pronto para julgar. E ele fala que milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Meu irmão, você consegue imaginar isso? Que maravilhoso para nós é lermos esse texto e termos um pequeno vislumbre daquilo que Daniel viu, e que nós ansiamos também um dia ver. Deus assentado no seu trono, santo, eterno, reinando com milhões de seres, o servindo e o adorando. E o versículo 10 termina dizendo que foi instalada uma sessão no tribunal, e foram abertos os livros. Então, mais uma vez, olha a imagem que Daniel está passando aqui. Esse rei soberano, que é eterno, que é santo, que está pronto para exercer a sua ira, julgamento, se assenta para julgar, e ele abre livros. Não sabemos se são livros
simbólicos ou não, Deus não precisa de livros. Apocalipse fala dos livros também, né? Que Deus vai nos julgar, vai abrir os livros e vai nos julgar. Então, não sabemos se é apenas um símbolo de que Deus vai revisitar as nossas obras, ou são livros literais. Mas de uma coisa a gente sabe, não vai ter telão, tá bom? Não vai ter telão. Não sei de onde veio essa ideia de que vai ter um telão no céu e vai passar a nossa vida. Né? Teve um vislumbre aqui no início do culto, vocês viram, né? O culto aqui, a câmera. Não sei de onde quem tirou isso. Um retroprojetor no céu, passando toda a nossa vida. Não sei. Se tiver, vão ser livros. Livros escritos, em que as nossas obras estarão escritas lá. Mas aqui esses livros continham as obras do homem da iniquidade, do último chifre. E olha o que diz o versículo 11. Continuei olhando, por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído, e entregue para ser queimado. Assim que Deus abriu o livro, e viu as obras daquele último chifre, ele foi destruído. Deus, que é eterno, que reina e que é santo, não pode tolerar o pecado. E aquele homem blasfemava contra Deus e perseguia o povo de Deus, e por isso, o Deus que é santo e justo, que não pode fazer vista grossa ao pecado, o pune e o destrói. Então essa é a segunda visão que Daniel teve, do ancião de dias, daquele que é eterno, assentado no seu trono, e julgando e reinando sobre todos aqueles reinos, e acabando com o último deles. E aqui eu queria fazer mais uma aplicação para nós, nesse segundo ponto. Meu irmão, se no primeiro ponto, primeira aplicação foi que nós precisamos nos lembrar que o sofrimento, ele é parte integrante da nossa história como povo de Deus. O segundo é que precisamos nos lembrar que Deus governa sobre o nosso sofrimento. É isso que Daniel aqui também quer ensinar para os seus ouvintes. Ele quer mostrar para eles, olha, tem um Deus que governa sobre tudo. Imagina se só tivesse a visão dos animais. É um pior que o outro. É um leão com asas, aí vem um urso com 3 costelas na boca, simbolizando a sua ferocidade. Depois do urso, um leopardo com 4 cabeças e asas. E um último que, meu Deus, Daniel não consegue comparar com nada, é um pior que o outro. Se fosse só essa visão, meu Deus do céu, era só desespero. Mas então, Deus dá a visão do ancião de dias, dele mesmo para Daniel, para que o povo pudesse lembrar do seguinte: olha só, vocês vão sofrer sim, mas há um Deus que está governando, assentado no seu trono sobre tudo. É isso que eles deveriam também se lembrar. E talvez você possa dizer assim: ô Léo, mas é óbvio que Deus é soberano sobre o nosso nascimento, sobre o nosso sofrimento. É óbvio que Deus é soberano sobre tudo o que acontece, mas será mesmo? Muita gente se recusa a acreditar que Deus é soberano sobre o sofrimento. Pastor John Piper, pastor muito bom, pode ler sobre ele, disse que o coronavírus estava nos planos de Deus. É óbvio, Deus não é pego de surpresa, Ele sabe o fim desde o começo. É óbvio que não fugiu dos planos de Deus. E um pastor muito famoso na internet ficou muito bravo com esse livro, Coronavírus e Cristo. E aí ele disse assim: esse Deus é o meu diabo. Ele falou assim: esse Deus que governa sobre o sofrimento, esse Deus é o meu diabo. E às vezes a gente não pode chegar assim, a falar com todas as letras. Mas muitos de nós não conseguimos acreditar que Deus governa sobre o sofrimento. Quando Jó perdeu os seus filhos, o que é que Jó disse? O Senhor o deu, o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó estava reconhecendo: Deus é soberano sobre isso. Ele não fugiu, nada fugiu do seu controle. E era isso que os ouvintes de Daniel e eu e você precisamos aprender: que Deus controla e é soberano sobre o nosso sofrimento.
Mas o que isso significa? Primeiro, que Deus não é pego de surpresa. Que aquilo que passamos não pegou Deus de surpresa, que muito antes de você nascer, Deus sabia exatamente por cada situação de sofrimento que você passaria. Mas também significa que se Ele é soberano e controla tudo, que Ele sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E também, se Deus é soberano sobre tudo, e se eu e você somos filhos dele, e Ele governa sobre o nosso sofrimento, é daí que nós tiramos aquela frase que traz tanto consolo, que quando sofremos, Deus tem um propósito, e é verdade. Propósitos que às vezes a gente não sabe quais são, que a gente não sabe, mas não precisamos saber, Deus sabe, isso é suficiente. Talvez se você olhar para trás, para o seu sofrimento, para os sofrimentos que você passou, ou está passando, talvez Deus tenha te apresentado pecados na sua vida que você nunca imaginou que teria. E Deus usou disso para te santificar. Talvez Deus usou do seu sofrimento para fazer você dobrar os seus joelhos, e se você não tivesse passado por aquela crise financeira, você não aprenderia que é o Senhor que te sustenta. Talvez você olhe para trás e vê que o Senhor fortaleceu a tua fé por meio daquele sofrimento e te apresentou amigos mais chegados do que irmãos. São vários propósitos que Deus tem para o nosso sofrimento, para o seu sofrimento. Eu não sei quais são, mas eu sei que Ele tem, porque Ele é soberano. Ele é soberano sobre eles. Como diz uma missionária que já faleceu, Elizabeth Elliot, ela perdeu o seu primeiro marido, ela casou, e o seu marido jovem foi pregar o evangelho em uma tribo, na selva amazônica. E ele foi pregar para uma tribo que não tinha contato nenhum com o evangelho. E ele e todos os seus amigos que foram junto missionários foram assassinados. Depois de um tempo, sabe o que ela fez? Ela foi para aquela aldeia, pregou o evangelho para aquela aldeia, perdoou os assassinos do seu marido e conseguiu ver conversões naquela aldeia. Depois de um tempo, anos depois, ela se casou com seu segundo marido, já era viúva. Depois de 3 anos ele morreu de câncer. Ela escreveu uma frase que caminha comigo. E eu peço a Deus que eu consiga um dia ter a fé como a dessa mulher, uma heroína da fé. Ela diz assim: seja lá o que estiver no cálice que Deus está me oferecendo, dor, tristeza, sofrimento ou lamento, ou também as superabundantes alegrias, estou disposta a tomar, pois eu confio nele. Olha que fé. Ela diz assim: eu não sei o que Deus está preparando para mim. Como diz um antigo hino, se maus ou áureos dias vêm, eu não sei se bons ou maus dias estão preparados para mim, mas não me importa, eu estou disposto a aceitá-los, porque eu confio no ancião de dias que controla a minha vida. Essa é a fé que nós devemos ter, essa é a fé que Daniel esperava dos seus ouvintes, essa é a fé que Deus espera do seu povo. Então, nós já vimos as visões dos reinos, a visão de Deus, e agora nós veremos a visão do Filho do Homem. E logo após então ver os animais que representavam os reinos e ver a corte celestial e o ancião de dias, o versículo 13 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Ele diz que viu um filho do homem. E o que significa isso? Filho do homem é uma expressão. Eu vi um ser humano, alguém parecido com um ser humano. E por que Daniel usa esse termo? Bom, é simples. Ele só estava vendo animal, vendo um monte de bicho doido lá. Aí ele vê Deus, e aí agora ele vê alguém que não era um animal. Ele vê alguém que era em forma de homem. Alguém que era em forma de homem. É isso que filho do homem significa. Alguém em forma
de homem, ou um homem. E ele diz que vinha com as nuvens do céu. Ou seja, não era qualquer homem. Não. Alguém que vinha com as nuvens do céu. E ele teve acesso direto ao trono de Deus, diz o texto. E você consegue, assim, perceber essa imagem? Daniel olhando para um homem vindo com as nuvens, se chegando diante do trono da corte celestial. E aí o que acontece? Versículo 14. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui a gente vê que é um homem, mas que não é qualquer homem. Porque ele recebe o domínio, ele recebe o reino, e o seu reino é eterno, e gente de todos os povos, línguas e nações o serviam. E essa palavra servir aqui no original, não é qualquer tipo de serviço, é um serviço de adoração, tanto que talvez a sua tradução, se é a Nova Versão Internacional, já vai trazer assim: o adoraram. Pessoas de povos, línguas e nações o adoraram, o adoravam. Então veja, nós estamos falando de alguém que era um homem, mas quem pode receber adoração na Bíblia? Além de Deus? Ninguém. Portanto, não era simplesmente um homem, ele tinha também características divinas. É claro que Daniel não tinha toda a revelação que nós temos. Nós sabemos a quem esse texto está se referindo. Por quê? Porque Jesus, nos seus evangelhos, utilizava muito essa imagem do Filho do Homem para si, não é? E lembra do texto em que Jesus diz que o Filho do Homem viria sobre as nuvens? Ele está citando Daniel capítulo 7. Por isso que nós sabemos que esse Filho do Homem, que nações e povos o serviam, e ele reinava, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui provavelmente, Paulo possivelmente está olhando, Daniel está olhando para a segunda vinda de Jesus. Por quê? Porque na primeira vinda, Jesus veio como um servo sofredor, como nós lemos em Isaías 53, humilhado, que se despiu de sua glória, mas aqui Daniel está vendo, quando ele virá com poder e grande glória, em todo o seu esplendor, para reinar sobre toda a terra. E há duas ênfases aqui, com essa vinda do Filho do Homem, que Daniel queria que o povo de Deus aprendesse, Deus por meio de Daniel. A primeira é, esse Filho do Homem poria fim a todo o sofrimento. Olha o versículo 25. Ele, o homem da iniquidade, o pequeno chifre, falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo, e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele, por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Veja que Daniel fala uma coisa meio enigmática aí. Ele fala que aquele homem oprimiria os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que provavelmente significa isso? Que um pouco antes da volta de Cristo, o sofrimento vai aumentar, e o povo de Deus será resgatado, bem no auge do sofrimento. Um tempo, depois 2 tempos, a gente esperaria o quê? 3 tempos de sofrimento, mas não, vem, corta, e só tem metade de um tempo. A ideia é que o Senhor vai abreviar aqueles dias, e no meio do sofrimento maior, o Filho do Homem viria e acabaria com ele. E a segunda ênfase, além de que o Filho do Homem viria e acabaria com o sofrimento, é que ele viria e reinaria com o seu povo para sempre. Olha agora o versículo 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão
e lhe obedecerão. Então esse Filho do Homem viria e instauraria um reino que duraria por toda a eternidade, e ele reinaria junto com o seu povo. Agora, você entende o porquê que os judeus, os israelitas, esperavam com tanta ansiedade pelo Messias? Irmãos, olha que maravilhosas promessas. Pensa comigo, você havia visto seu primo ser assassinado, a sua casa ser destruída, foi levado para longe da sua terra, você queria justiça, e de repente você escuta que depois da Babilônia vai ter outro reino, e depois vai ter outro, e você vai morrer, e vai vir outro, e vai vir outro, e vai vir outro. Mas um dia chegaria alguém que acabaria com todo o sofrimento. É claro que eles ansiavam. Quem não ansiaria por um Messias como esse? Quem não esperaria pelo grande Filho do Homem? O que Daniel estava querendo gerar no coração dos seus leitores, dos seus ouvintes? O que Deus queria gerar no coração deles, no nosso coração? Esperança. Por isso que essa aplicação desse terceiro e último ponto é, meu irmão, exerça a esperança genuinamente cristã. Eu vou explicar, mas preste atenção. Exerça a esperança genuinamente cristã. Certa vez perguntaram a um grande missionário, que servia lá na Índia: você é otimista ou pessimista em relação ao futuro? E a resposta dele foi: não sou nem otimista, nem pessimista. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Eu sei que parece uma afirmação meio enigmática, mas na igreja, geralmente, nós temos dois extremos em relação ao futuro. Primeiro, nós temos aqueles que são otimistas demais. Otimistas demais. Não. Olha, essa vida aqui está maravilhosa. Para mim o céu é agora. Não, aqui está maravilhoso. Está maravilhoso. Não, se você tiver fé, se você, pedir para Deus, se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Sabe aquela pessoa que parece que vive no fantástico mundo de Bob? Sabe? Parece que ele vive no mundo do ursinho Pooh, né? Não tem sofrimento, todo mundo está lá, né? Não tem boleto para pagar. A gente vê isso dentro da igreja. Mas a gente também vê o outro lado, o lado pessimista. Não, por que você vai ter filho? Meu Deus, botar filho nesse mundo? Já viu? Já ouviu? Eu já ouvi muitas vezes. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Irmãos, a gente vive no pior momento do mundo. Nos tempos do Império Romano, o povo ia em estádio ver gente se matar, ver leão comer gente. Você acha que hoje é pior do que naquele tempo? Você acha? E além disso, nós temos encanamento, né? Nós temos rede de esgoto. Você acha? Não, o povo ia ver gladiador se matando. Ai, por que você vai fazer doutorado nas formigas do Alasca? Para, Jesus está voltando. Por que é que você vai fazer faculdade? Jesus está voltando. Por que você vai separar o lixo? Deus vai destruir esse mundo mesmo. Já viu isso aí? É um pessimismo, que também não é a esperança da Bíblia, nem esse otimismo barato, esse otimismo que esquece que esse mundo tem muita maldade, mas nem também esse pessimismo que esquece que Deus é soberano. Sabe aquela música, aquele hino que a gente canta e a gente ama tanto, porque Ele vive, posso crer no amanhã? Foram escritos por pais que estavam nesse receio, na década de 60, 1960, Guerra do Vietnã, eles moravam nos Estados Unidos, vários conflitos no mundo, e aí eles pensavam, será que vale a pena ter um filho agora? E eles lembraram, Jesus ressuscitou, o futuro está nas mãos dele, é claro que vale a pena, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então a esperança genuinamente cristã é essa, ela não é otimista, nem pessimista, Jesus ressuscitou. Eu vou continuar trabalhando por esse mundo com alegria, mas também lamentando e chorando por causa do pecado, as duas coisas juntas, as duas coisas juntas.
Nós olhamos para esse mundo sim e vemos o mal que o acomete, nós choramos, sentimos a dor, lamentamos, mas também olhamos para aquele grande dia em que o Senhor Jesus voltará e restaurará todo esse mundo. Essa é a esperança genuinamente cristã, ela não nega nem o sofrimento e nem a bondade, ela não nega. Portanto, meu irmão, não deposite a sua esperança em político. Não deposite a sua esperança nas próximas eleições. Não deposite a sua esperança no que o Congresso Nacional ou que a Câmara dos Vereadores vai votar ou não. Não deposite. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Não importa, Ele está reinando. Ele está reinando. Permaneça firme. Permaneça firme. Enche o seu coração com essa esperança. Deposite ela no Senhor. Você que está sofrendo aqui, meu irmão, há só mais algumas lágrimas, só mais algumas noites em claro, só mais algumas batalhas contra o pecado, só mais alguns desertos, então ouviremos o som da última trombeta, e estaremos juntos com o Senhor para sempre. Está chegando o dia, pode ser amanhã, pode ser daqui 2000 anos, eu não sei. Jesus ressuscitou dentre os mortos. O Yusuf falou no início, ele falou que ia ressuscitar e ressuscitou. Ele falou que ia voltar, ele vai voltar. Ele vai voltar. Por isso exerça a esperança genuinamente cristã. O nosso futuro é certo. O nosso futuro é certo. Mas esse futuro é certo de reinar junto com o Senhor, somente para aqueles que fazem parte do seu povo. Um dia, eu e você, e todas as pessoas desse mundo, se apresentarão diante do grande tribunal. Os livros serão abertos, e lá vai ter cada detalhe da nossa vida. Nada escapa aos olhos do Senhor, e prestaremos conta de todas as nossas obras. Para uns, o Senhor Jesus vai dizer assim: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Para outros Ele vai dizer assim: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim. E a nossa única esperança não é que Deus vai pesar as nossas boas obras, as nossas más obras, para ver se as nossas boas obras vão ser um pouquinho mais pesadas, né? Não. Nós não temos esperança alguma, a não ser que já tenhamos nos submetido ao Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo. Por isso eu queria terminar esse sermão com uma reflexão para você. Se hoje o Senhor te chamasse, se hoje você se apresentasse diante do trono, o que é que você ouviria de sua boca? Seria um dia, uma eternidade de glória e de alegria para você? Ou seria uma eternidade de tristeza e angústia? E a você, meu irmão, que já se submeteu a esse Senhor Jesus, que você nunca perca de vista essa esperança. Nem otimista, nem pessimista. Jesus ressuscitou, Ele está reinando. E um dia voltará.